A primeira parte eu vou explicar esses 4 pontos aqui, que eles são importantíssimos, e aí em cima deles eu vou discorrer do que aconteceu nesse período, assim. É importante porque assim, eu não fiz isso só aqui no YouTube, eu fiz no LinkedIn também, então a estratégia, assim, vamos dizer, a ideia, ela começou e eu já fui meio que migrando para ver o que tem de diferença, e rede social é rede social, tudo é muito parecido, então elas não mudam tanto assim. Então o que que acontece? Rede social, todas elas são muito parecidas. O que eu fiz nesses 3 meses aqui postando no YouTube, né, de fazendo vídeo, toda terça e quinta eu fazia 2 vídeos, então eram 2 vídeos por semana, eles estavam meio assim, quando eu fazia alguma reunião importante, eu tirava um tópico legal, falava, olha, esse tópico aqui é interessante, vou puxar ele, vou fazer um vídeo para eu poder comentar lá. Tem um nicho que eu acabo atuando muito mais, que são cervejarias e bares e eventos, e eu falei, deixa eu fazer mais vídeos sobre isso, porque eu fiz um vídeo, ele rolou super legal, eu vi que existe interesse das pessoas em saberem como fazer um tráfego pago para a sua cervejaria, como fazer para o seu bar. Então foi algo relevante para eu poder produzir conteúdo. Só que aí, até coloquei aqui, ó, o trecho, a chamada do vídeo vai ser resultado de 3 meses postando no YouTube. Porque foi importante para eu poder testar o que rolou aqui para eu poder falar, então tá, então deixa eu corrigir o que eu fiz, ajustar aqui para eu poder de fato produzir conteúdo melhor ou mais estratégico que eventualmente gere mais resultado. E aí, quando eu estou falando de resultado, é importantíssimo que a gente tenha em mente o resultado que eu quero. Qual que é o resultado que eu quero? Eu quero mais pessoas interagindo. Eu quero mais pessoas entrando em contato comigo para contratar o meu serviço. Isso é importante, porque às vezes fica, não, eu quero fazer esse vídeo aqui para ter visualização. E aí, é muito ruim, para ser muito sincero, porque é só vaidade. Eu fiz esse vídeo aqui, tomara que ele tenha 50 mil visualizações. Não, eu espero que ele tenha tipo duas, mas as pessoas que assistam, de repente me mandem uma mensagem, entrem em contato comigo para poder requisitar o meu serviço ou da minha agência. Isso é um ponto importante também, porque uns tempo atrás, lá no comecinho, nos primeiros vídeos, eu fiz um vídeo falando que eu tenho um projeto novo, paralelo com a agência que eu toco, paralelo com as outras empresas que eu tenho, para poder ter uma agência nova, para pegar clientes diferentes, com a metodologia de trabalho mais enxuta do que as atuais que eu tenho hoje. E eu falo, deixa eu seguir com esse projeto aqui, porque é um negócio interessante. E eu meio que deixei de lado para poder ir produzindo esses conteúdos que não eram tão intencionais assim, mas de fato eram conteúdos que acabariam tendo mais visualizações. E eu falei, não, errei, isso foi uma das coisas que eu vi aqui. Aí, dos tópicos importantes, sim, não foi só no YouTube que eu fiz, eu também fiz isso no LinkedIn. Aí o ponto importante é tanto o LinkedIn quanto o YouTube, as pessoas, você está aqui porque você quer socializar com as outras pessoas. Por isso que é uma rede social. Então você quer entender para além do conteúdo técnico. Quando a pessoa vem aqui procurar como consertar uma porta, como fazer, sei lá, um vídeo para o YouTube. Ela está procurando um negócio muito pontual, mas quando você quer que essa pessoa ela fique mais tempo com você, você precisa gerar uma conversa com ela, você tem que gerar relacionamento com as pessoas. E lá no LinkedIn funciona muito bem o lance de comentar nas postagens. Então, quando eu comecei a comentar mais, isso daí foi agora virando o ano 2025, a gente está em janeiro, né, quando eu tô gravando isso, o que eu vi que deu diferença foi quando eu comecei a comentar nos posts de outros produtores de conteúdo. Então eu ia lá, interagia, dava o meu ponto de vista sobre o assunto que eles estavam abordando. Isso foi extremamente importante, porque as pessoas que estavam ao redor olhavam para mim e falavam, "Nossa, deixa eu ver o que esse rapaz está falando aqui, que é interessante." E elas entravam no meu perfil, delas liam a minha newsletter, delas se inscreviam na minha newsletter, mas muito por conta dessa relação que eu estava criando dentro da rede social. Então é importantíssimo criar esse relacionamento. Então, assim, não foi só no YouTube, eu também fiz isso. Aqui no YouTube é muito mais difícil a gente ficar fazendo comentário, ainda que dê, mas aí você pega, tipo, os vídeos de produtores de conteúdo maiores que você acha interessante e coloca o seu ponto de vista lá. Dá para fazer também. Eu acho que o LinkedIn ainda é mais democrático, porque tem poucas pessoas fazendo isso lá, então fica muito mais interessante. E aí entra no segundo tópico, que é postar por postar não adianta. Como eu falei no comecinho, às vezes eu fiz vídeo só para ver se tinha mais visualizações. Então eu pegava lá meu vídeo do Nicolas, que ficou bombado, assim, mais de 300 milhões de visualizações. Eu fiz um comentando sobre o maior erro do PT. Isso daí foi um erro meu, porque daí eu fui puxar um assunto que não está dentro da minha pauta, meu público não quer ver, e eu fiz só para ver se tinha mais visualizações. Se entrava na onda do algoritmo e entregava um pouco mais. Errei. Errei. Assim, não deveria ter feito isso. Existia, ainda que eu tive uma abordagem mais voltada para o marketing, mas eu acho que a chamada do vídeo não ficou legal. Então eu fiz só por fazer. O que acontece é postar por postar. Nossa, hoje eu preciso postar um vídeo aqui porque é terça-feira e hoje, na verdade, já é quarta-feira e eu vou ter que fazer. Se eu não fizer hoje, acabou o mundo. Não. Tipo assim, é melhor que você produza, que você faça um mini roteirozinho como esse daqui. Aprendi
para que você produza o conteúdo de uma forma muito mais inteligente. Fala, o que que eu aprendi nesse tempo? O que que eu fiz? Ah, então tá, esse daqui é meu mini roteiro, eu vou seguir o que tá falando aqui. Se não existir isso, tudo vai ser apagar incêndio. E aí, de fato, aí vai ser muito mais difícil ter resultado. Isso é uma coisa que eu vi, assim, não adianta postar por postar. Você precisa estar alinhado com as coisas que você quer e criar uma estratégia alinhada com o ICP, que é o consumidor ideal. Então, tipo assim, o que que eu preciso fazer assim? O que que eles querem consumir? Ah, eles querem consumir uma estratégia que eles querem ter uma conversa, e aí a primeira parte é essa com pessoas que pensam parecido com ele, mas que têm uma visão mais estratégica do negócio, que querem olhar o marketing e falar, "Ah, a gente precisa correr por esse lado." Então as pessoas elas querem um plano de ação para elas executarem, mas elas não querem isso, tipo assim, quadradinho, isso é muito fácil, você vai lá no chat GPT, você joga lá e você consegue essa informação. Então, criar essa estratégia ou pensar nessa estratégia alinhada com o desejo do seu público fica muito mais alinhado. Quem que é meu público? Ah, o meu público são de empreendedores, tanto homens quanto mulheres. E o meu público em específico, eles são pessoas que eles gostam dessa abordagem mais técnica. Ele quer saber de CAC, ele quer saber de LTV, ele quer saber da parte de métrica dentro do gerenciador de anúncios, o que é relevante, ele quer entender de funil, como que o funil acontece. Se eu faço só posto por postar aqui, eu deixo toda essa turma que é meu cliente ideal de lado. Eu perdi todo mundo porque eu tô aqui. Não, eu preciso de visualização, eu preciso viralizar, eu preciso fazer isso rápido possível. Não. Tipo assim, é mais fácil você falar. Então tá. Talvez demore um pouco mais de tempo, talvez demore um pouco mais de tempo, mas eu prefiro que demore mais tempo, mas eu fique muito mais assertivo do que eu fazer por fazer e não ter resultado. Ah, resultado foi que eu tive muita visualização. Aí, tipo assim, alcance é um negócio importante, mas será que alcance por alcance, né, não paga boleto? Então, assim, pensar nisso, aqui com o meu consumidor ideal ele quer consumir. Talvez esse daqui até não seja o vídeo que o meu consumidor ideal está assistindo. Vai assistir. Ele não quer saber o que que eu aprendi, qual é o resultado de postando 3 meses. Ele quer entender o que que eu vou tirar de resultado disso daqui e eu vou aplicar no meu negócio, eu vou aplicar no negócio dos meus clientes para poder ter mais resultado. Então tá. Com isso daqui, no resultado dos 3 meses, eu tive uma percepção X e eu vou aplicar no negócio Y para poder ter o resultado Z. Então, isso daqui é importante, mas aí depois eu gravo um vídeo falando de como eu vou aplicar isso no negócio dos meus clientes. Então, talvez você não seja o meu cliente ideal, mas aí você vai ser meu cliente no futuro. E depois volta o lance assim, sair do zero é a métrica mais importante. E impor, porque tá cheio de erro assim, né, Thiago? E sair do zero é a métrica mais importante de todos. Por mais que ela seja meio contraditória do não adianta postar só por postar, é importante que você saia do zero. E aí, quando eu falo sair do zero, é meio que fazer. Tipo assim, importante, se você tem 0 vídeos, é importante que você tenha um vídeo. Se você tem 0 stories, é importante que você tenha um stories. E é um stories todo dia. Vez ou outra, você vai zerar. E aí não tem problema zerar um dia. O problema é quando você zera por mais de 2 dias. Ah, hoje eu não fiz. Ah, não, amanhã eu não vou fazer de novo. Aí eu não fiz de novo. É igual treinar. Ou você treina cadenciado, ou você não vai ter resultado, porque eu treino uma vez por semana. Não adianta, né? Não dá para comparar o seu resultado com alguém que treina 5 dias por semana, 6 dias por semana. Então é importante o sair do zero nesse caso aqui é de começar a fazer. Então, assim, ó, agora eu tô tendo constância e tô fazendo todo dia, tô fazendo o meu. Ah, então isso aqui é importante. Agora, quando eu sair do zero de fazer todo dia, qual que é o próximo zero que eu tenho? Ah, então tá, todo dia eu tenho que ter uma visualização. Isso até é um dos meus indicadores lá no LinkedIn. Todo dia eu tenho que ter uma visualização no LinkedIn, tem que ter uma impressão por lá. Então, todo dia alguém vê a minha newsletter, todo dia alguém vê um conteúdo que eu postei, todo dia alguém vê pipipipopopá. Então, o seu sair do zero é a métrica mais importante e sempre vai ser pautado em sair do zero. Vai chegar num ponto, né? Espero eu que a gente não precise mais olhar, que a gente ultrapasse a linha de estar muito constante e esteja, né, não voltar para o 100 seja a parte mais legal, né? Então, é muito por conta disso, assim, o lance que eu aprendi nesses 3 meses, e aí pegando agora o final para finalizar o vídeo, é que não adianta fazer por fazer. É ideal que você tenha uma estratégia e ela seja muito bem alinhada com o público-alvo, com quem você quer, que é o seu cliente-alvo, que vai muito além do público-alvo, tipo assim, ele é uma camada mais baixa da segmentação. E aí, no segundo momento, de fazer bonitinho, assim, ó, manter a constância, mas ao mesmo tempo não fazer por fazer. Mantenha a constância, fala assim, tá, então tá, eu preciso dedicar 1 hora do meu dia, todo dia, para eu poder criar um roteiro legal, para eu poder criar uma mensagem bacana que atinja o público que eu quero. E aí, volta lá, não é só no YouTube. É no LinkedIn, é no TikTok para quem tem, é no Instagram para quem quiser ficar por lá, mas que você crie essas mensagens alinhadas com a ideia do público. Ah, mas eu tenho dar exemplo sabe, de cervejaria, de negócio local, mas o meu público gosta de entretenimento. Então, que você tire um tempo para criar meme também. Isso é um conteúdo que a galera gosta de interagir, crie esse tipo de conteúdo para ela. Mas é importante que você
pare um tempo para poder criar essas coisas. Fazer um roteirinho como esse aqui vai ser extremamente importante, porque vai ser com ele que você vai sentar com calma e falar, então tá, preciso gravar. Quanto tempo leva para eu fazer? Ah, isso daqui leva, sabe quanto tempo tá o vídeo? Agora deve 10 minutos. Então assim, levou 10 minutos para eu fazer. Boa, então vou pro próximo. Então é importante ter esse roteiro, assim, ter uma rotina, ter processo para a produção de conteúdo do seu negócio, que isso daqui vai acabar dando resultado mais para frente, né? Então a gente está só no começo mesmo.